saborearmos e degustarmos a divina liturgia de hoje. E eu gostaria de esmiuçar o Evangelho, porque ele é pequenininho, mas parece que a mensagem está, como é que eu vou dizer, restrita à letra do que foi registrado. Ou seja, por exemplo, Jesus vai dizer que é para a gente levar nos pés, quando for anunciar, apenas sandália. Significa dizer, sobretudo nos tempos de hoje, que a gente não pode usar um tênis? Sim ou não? Não. Ou seja, Jesus não está determinando que tipo de sapato nós vamos usar, mas sandália era aquilo que havia de mais humilde naquele tempo. Olhou para mim, olha de volta. Era o que tinha de mais humilde naquele tempo. Ou seja, não pegue coisas extravagantes, porque aquilo que interessa é a mensagem. Então perceba, a dignidade da mensagem de Jesus está nela mesma, a mensagem, não naquilo que nós vamos vestir. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Jesus então chamou os 12 e vai mandar esses 12 de 2 a 2, dando autoridade sobre os espíritos impuros. Então a primeira coisa que a gente percebe no evangelho de hoje é que Jesus chama eles aqui no canto e diz: olha, a partir de agora eu vou mandar vocês fazerem uma missão. E a missão que eu estou mandando vocês fazerem não é para fazer sozinho. É a primeira coisa importante. Às vezes na vida a gente quer fazer tudo sozinho, quer abraçar aquela máxima do mundo, né? Acredite em você mesmo, não confie em ninguém, acredite só em você. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Se vai sair para fazer uma tarefa, saia de 2 em 2. Não faça sozinho. Pois muito bem. Manda de 2 em 2, mas não manda sem antes dar o quê? Autoridade. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta palavra e guardem essa palavra, autoridade, que nós vamos voltar nela daqui a pouquinho. Deu autoridade sobre os espíritos impuros, ou seja, em nome de Jesus, quando os discípulos diziam ao espírito impuro saia, ele saía. Deu-lhes as seguintes instruções. Bom, para essa missão que vocês vão fazer, não leve para o caminho nada exceto um bastão, ou seja, um cajado, sinal do pastoreio e da autoridade espiritual desse pastoreio que vocês vão desempenhar. Leve, além do bastão, não leve pão, não leve comida, suprimento, não leve um alforje para guardar seja lá o que for, não leve dinheiro com vocês para comprar nada no meio do caminho, não é? Mas como calçado, leve sandálias e não vistais 2 túnicas, ou seja, nem mesmo uma segunda túnica que no caso ali poderia ser necessário pelo frio da noite, ou mesmo quando começar a ficar suja e fedorenta, que os urubus quiserem acompanhar, tomar um banho, trocar de túnica até que a outra seja lavada, não leve, não é? E lhes dizia: se em algum lugar entrardes numa casa, permanecei ali até sairdes do lugar. Ou seja, a missão era pregar por dias em uma cidade desconhecida. E o anúncio desse evangelho, o anúncio da Boa Nova, é que deveria abrir as portas de alguma casa naquele lugar para que eles pudessem permanecer e continuar a evangelização. Então percebam, o evangelho de hoje nos dá uma missão, diz que Jesus deu missão para os apóstolos, sair de 2 em 2, mas também pede dos apóstolos o quê? Não está escrito aqui no texto. Textualmente não está escrito. Mas o que é que Jesus está pedindo dos apóstolos? Confiança. Jesus pede que os apóstolos confiem que eles vão ter pão para comer, eles vão ter um teto para dormir, eles vão se aquecer com agasalho, eles não vão sentir falta do dinheiro. E a sandália, que é aquilo que eu falava de ser o calçado mais humilde quanto possível, pela praticidade e pela humildade. A realeza não está na forma que você se apresenta para pregar a palavra de Deus.
A realeza está na própria palavra de Deus que é pregada. Ou seja, os discípulos entenderam isso. Entenderam porque Jesus explicou: não se vista de maneira rica, bem ornada. Não pegue ali no seu guarda-roupa a melhor túnica que você tem, a mais bonita. Vá com uma túnica, vá com uma sandália, não vá com seu tênis Nike, né, de R$ 2.000. Guarda ele em casa. Por quê? Porque você vai para uma região também muito pobre. Você vai pregar o evangelho, não o que você tem ou não tem na sua casa. Então, às vezes, por causa do preciosismo da realeza, do preciosismo da dignidade, a gente acha que dignidade na celebração está nas coisas bonitas e preciosas. Tem que ser de ouro, tem que ser de prata. Não, tem que ser humilde. A dignidade tem que estar na hóstia que nós celebramos e na porção de vinho que são consagradas. E na hora da missa, na palavra que o padre prega, a realeza está nessa palavra pregada e não na pessoa do sacerdote. Porque o padre pode estar ricamente vestido, pode estar com uma estola bordada a fios de ouro, com a túnica que custa R$ 10.000 e está falando um monte de enganação. E está tapeando vocês. E está pregando coisas que, ao invés de aproximar vocês de Jesus, vai afastar cada um de vocês de Jesus. E é isso que muitos religiosos não entendem. A nossa dignidade não está no que vestimos ou que compramos. A nossa dignidade está na intenção com a qual a gente prega e fala aos irmãos daquilo que é importante para nós, que é a palavra de Deus. Pois muito bem. Notem que o mandato de Jesus foi para ir para as cidades e não se preocupar. E lhes dizia: se alguém é do lugar, muito bem. Se numa localidade não vos acolherem e não vos escutarem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés. Com isso, eles terão um testemunho. Ou seja, sacudir o pó da sandália dos pés é dizer exatamente isso. A minha parte, eu fiz. Preguei o evangelho. Preguei a boa nova, anunciei a palavra com toda a dignidade, com toda a força, com todo o carinho, e eles não quiseram escutar. Aí vem outra lição de humildade. Ou seja, Jesus diz aqui para os apóstolos, com isso ele está querendo dizer o seguinte: olha, não fiqueis tristes se as pessoas não quiserem abraçar essa palavra, mas façam com que, ao sacudir o pó das sandálias de vocês, vocês criem um testemunho contra aquelas pessoas. Ou seja, fiz a minha parte, viu? Estou sacudindo aqui a poeira da minha sandália e vou levar esse evangelho, essa palavra para quem quiser acolher. E a gente deveria fazer isso nos tempos de hoje. O que é sacudir o pó das sandálias nos tempos de hoje? É dizer: olha, meu irmão, olha, minha irmã, o caminho é esse aqui. A Eucaristia é o que nos salva. A Eucaristia é o que nos fortalece. A Eucaristia é o que nos torna mais santos, nos dá força para nos tornarmos mais santos. Ah, padre, mas eu quero fazer do jeito que eu quero. Paciência. Né? Avisado você está. Ou seja, todas as vezes que viemos aqui, viemos para celebrar Jesus, viemos para degustar a palavra de Deus, mas também viemos para, ao sair daqui, vivenciar esta palavra. Estaremos perdendo nosso tempo se, após participar dessa celebração eucarística, a Divina Liturgia, a Santa Missa, nós sairmos para nossa casa e chegarmos em casa batendo o pé, maltratando as pessoas, maltratando os que estão em casa. Ou então, na segunda-feira, quando nós formos para o trabalho, ou quando nós formos fazer a compra, alguém passou na minha frente na fila do supermercado, eu estava fazendo compra, e eu começo a espraguejar essa pessoa, porque ela passou na minha frente. Mas, padre, isso não seria sinal de não ser besta? Ou seja, estou reclamando com a pessoa, vou fazer papel de bobo, todo mundo na fila e a pessoa corta a fila na minha frente? Olha, reclamar é uma coisa, chamar a atenção da outra pessoa é uma coisa, espraguejar e querer maltratar aquela pessoa por causa disso é outra. O nosso comportamento precisa ser melhor do que o comportamento das pessoas deste mundo. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, não
herdarei o reino dos céus, disse Jesus. Então a gente precisa fazer com que o nosso comportamento seja de fato pautado na palavra de Deus e não naquilo que a gente pensa que é certo ou que é errado. E eles partiram então e proclamaram que era preciso converter-se. Aí que acontece? Nesse itinerário de proclamar que é preciso se converter, converter o quê? A nossa vida, mudar de pensamento. Eles expulsavam muitos demônios, faziam unções com óleo e muitos doentes e os curavam. Louvado seja Deus se nós conseguirmos voltar a cumprir esse mandato. Pela autoridade do nome de Jesus, expulsar muitos demônios. Expulsar de onde? Daquele lugar que é mais difícil. Como eu disse outro dia aqui. Possessão demoníaca no padrão bíblico que a gente vê aqui, Jesus expulsando, dizendo, sai dele, cala-te, é relativamente fácil de fazer. Padre, você está dizendo que a gente precisa voltar a fazer e está dizendo que é fácil? É relativamente fácil de fazer, não porque a gente é soberbo, é bacana, é porreta, tem o Espírito Santo de Deus e faz. Não é por isso. Mas é porque, quando você identifica uma possessão dessa natureza, a gente une todo mundo, com muita humildade, pede e consegue. Mas existe uma possessão demoníaca que é difícil de você detectar. E eu uso essa figura, inclusive, quando eu faço o batizado. Eu pergunto. Antes de perguntar, aliás, eu explico, né? Digo que vou fazer as 3 perguntas, que são: renunciais a Satanás? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas pompas? Renuncio. E aí a pessoa regala o olho e diz: oxe, eu ando abraçado com Satanás por acaso, para renunciar a ele, né? Nunca fui possesso por um demônio, como é que eu vou? Você está perguntando se eu renuncio a Satanás? É claro que eu renuncio. Mas o grande problema é, não estamos falando desse abraço carinhoso e aberto. Estamos falando daquele abraço mais silencioso e sutil, que às vezes a gente não percebe. E o que é isso? É um cigarro, o péssimo hábito de fumar um cigarro que eu tenho e não largo por nada nesse mundo. É me embriagar de manhã até de noite, acordar para beber e beber para ir dormir. E eu não identifico que isso é uma possessão demoníaca. Por quê? Porque eu vou destruindo a minha família e não vou percebendo que eu levo a mim e a minha família para o buraco e me afasto de Deus. E imponho, por exemplo, para minha esposa ou para o meu marido o divórcio, porque eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus me pede, e aí eu torno a convivência impossível de continuar. Tudo isso é manifestação demoníaca que a gente não dá importância, por quê? Porque o Satanás não se apresentou babando, né? Colocando a pessoa para ficar pulando, nem de joelhos. Então a gente acha que possessão demoníaca é só isso. Não, não é não. É também, mas não é só isso. E a que eu estou falando agora é a mais perigosa, mais difícil de identificar. Então, quem dera nós pudéssemos ajudar o nosso povo a se livrar desses demônios, desses maus espíritos que ficam atazanando o nosso juízo, dizendo: faça mesmo, bata mesmo, xingue mesmo, não é? Bateu, levou. Os maus conselhos também são possessões demoníacas que a gente não vai tomando conta de que está acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque a gente não consegue ver de maneira geral, a gente está apegado no Satanás vermelho, chifrudo, com um tridente na mão e um rabo pontudo. Essa é a imagem que a gente tem de Satanás. E o inimigo de Deus não é nada disso. Eu posso garantir a vocês porque Deus criou um anjo perfeito, bonito, inteligente, e ele não ficou feio só porque virou as costas para Deus. Pelo contrário, ele continua bonito, perfeito, do jeito que ele foi criado. Agora, por não gostar de Deus, por ser arqui-inimigo de Deus, ele fará de tudo para nos seduzir naquilo que nós mais gostamos. Essa que é a pior parte. O inimigo usa pai, mãe, irmão, filho, marido, mulher, amigos, padres, pastores, para nos fazer perder a salvação. Mas usa padres e pastores, sim.
à medida que o padre não é convertido, ou o pastor não é convertido a Deus nosso Senhor, à medida que nós somos literalistas, legalistas, pegamos a palavra de Deus ao pé da letra para defender uma doutrina de conveniência. Quando é conveniente para mim, o texto está claro. Quando não é conveniente para mim, aí eu tenho que olhar o contexto. Eu digo, irmão, não faça isso não, porque você está aí angariando pessoas para ir para o inferno e indo também você para o inferno. A Bíblia precisa ser olhada em sua essência. Todos os textos precisam ser olhados em seu contexto, inclusive aquele texto que é claro. Vou citar um texto claro, que não resta sombra de dúvida sobre a doutrina. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mais claro do que isso, impossível. Resta alguma dúvida aí? Esse texto deixa alguma sombra de dúvida? Alguma coisa para ser interpretada do que Jesus estava falando? Quem não come, comer, ó. A palavra é comer, não é quem aparenta que está comendo, quem simbolicamente vai pôr um pão na boca. Não, quem não come da minha carne. Os judeus entenderam bem, a ponto de dizer, ele é doido, vai dar-nos a comer sua própria carne? Por isso eles se escandalizaram. Então Jesus é muito claro, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Aí o padre, se quiser ser malicioso e desonesto, para com os irmãos protestantes, para com os irmãos espíritas, para com os irmãos candomblecistas, para com os irmãos ateus, para com os irmãos budistas, o que é que o padre vai dizer? Pronto. Vocês leram, né, meu irmão? Então, nada de dar paz para outras pessoas que não sejam católicas, porque só nós, cristãos católicos, acreditamos que Jesus é e nos dá a si mesmo no corpo e no sangue de Cristo. Amém? Eu não poderia dizer isso? Poderia, mas isso seria uma desonestidade da minha parte. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu vou buscá-las, elas vão me escutar e haverá um só rebanho, um só pastor. Então, o aprisco não são deste aprisco, o este aprisco é a igreja. O este aprisco precisa crer no corpo e no sangue de Cristo. As demais ovelhas que creem de outra maneira, Deus providenciará a salvação. Isso significa dizer, olhar para esse mesmo texto, que é claro, não deixa sombra para interpretação, na sua essência. Olhar o seu contexto. Quando eu olho o contexto dessa passagem, eu entendo que Jesus não está dizendo isso para toda a humanidade. Ele está dizendo para aqueles que vão abraçar a fé nele. As pessoas que não vão abraçar a fé nele serão salvas de outra maneira. Tomarão posse da salvação de outra maneira. Então a liturgia de hoje vai trazer para nós duas coisas. A primeira, que a gente confia em Deus. Mas lembra daquela palavrinha que eu pedi para vocês decorarem? Que palavra foi? Autoridade. Essa confiança de Deus é porque Ele nos deu autoridade. E se a gente ficar, ai meu Deus, será que é, será que não é, a gente perde a graça. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar as pessoas. E quer de nós que a gente tenha confiança, porque Ele nos deu essa autoridade. Que a gente possa, com autoridade, repreender a tudo aquilo que é espírito maligno, que vem nos dizer que nós precisamos nos afastar de Deus. É o modismo. Eu hoje brinquei com o pessoal, né? Orar irmãos e irmãs. Aí eu disse para eles, orar irmãos, para que sejamos dignos, né? E perguntei, quando o padre disse, orar irmãos, as irmãs foram incluídas? Infelizmente, para minha tristeza, só teve uma que disse não, mas todo o resto disse sim, e sim, foram incluídas, porque na nossa língua portuguesa, se tivermos 1 bilhão de mulheres e aparecer um homem, o plural vai para o masculino, não, vai para o masculino. Mas tem homens e mulheres. Então, quando eu digo orar irmãos, masculino, no plural, eu estou contemplando a todos, os irmãos e as irmãs que estão presentes na Assembleia. Por que isso é importante, padre? Qual é a relevância disso? A relevância é a gente não deixar ser enganado. Essas pequenas coisas vão afastando a gente. Porque hoje a gente aceita irmãos e irmãs. E eu fico assim, sabe quando eu vejo o pessoal do Pai Eterno? Irmão, irmã, não sei lá, minha irmã. Digo, gente,
É só dizer irmãos que está resolvendo o problema. Parece, sabe, uma coisa forçada. Parece que seria ofensivo, algo que é ofensivo se você disser somente irmãos, quando na verdade não é. Mas a gente vai se deixando seduzir por essas coisas, e quando a gente vai procurar a graça de Deus, cadê? Foi pro beleléu, eu abri mão para os irmãos e irmãs, eu abri mão para o cigarro, eu abri mão para a cervejinha, porque aí eu vou dando a desculpa, é só uma cervejinha, é só uma cervejinha, de cervejinha em cervejinha eu passo de manhã até de noite bebendo, né? Ah, mas o fulano aqui, meu vizinho é insuportável. A gente vai dizendo, não é para falar mal do outro, mas de insuportável, insuportável, eu não deixo a minha língua quieta na boca, sempre tomando conta e nota da vida de alguém. Então, essas pequenas possessões demoníacas que Deus nos deu autoridade de repreender, pelo batismo nós temos essa autoridade. Jesus hoje está nos convidando, repreenda os maus espíritos que vão conduzindo devagarinho vocês para longe de mim. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.